palavra de Deus na mão, aberta, no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, que fala sobre as bodas de Caná. Vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almodes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, irmãos, é uma passagem bem conhecida, é uma passagem muito pregada nas igrejas, principalmente do ambiente onde nós viemos. Ali seria pregado que Deus ia transformar algo na sua vida, que Deus ia te dar coisas e que Deus ia fazer alguma coisa maravilhosa na sua vida. Porque é disso, muitas das vezes, pessoas que não entenderam o Evangelho e que não são convertidas, quando eles vêm até a Bíblia para ler, eles não enxergam outra coisa a não ser: que vantagem que eu posso tirar desse texto para a minha vida? O que esse texto pode dizer para mim? O que esse texto pode mudar na minha vida? Pois bem, irmão, mas aqui o nosso foco é Cristo, e o nosso foco é tirar a mensagem que esse texto quer passar. Todo o texto, como está escrito pelo apóstolo Pedro, que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ou seja, não é cada um de nós interpreta do jeito que quer. O que ele está querendo dizer é que todo o texto tem uma mensagem que o próprio texto quer passar para nós. E é sobre isso que nós vamos ler aqui. E aqui nesta passagem, irmão, alguns pontos que chamam a atenção. Um deles é quando Maria vai falar com Jesus. E quando Maria vai falar com Jesus, qual é a resposta de Jesus? Ela fala para ele: não tem vinho. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Aqui chama a nós a atenção, porque se você ler aqui a grosso modo e não entender o que está em Jesus, ou seja, quem Jesus é, você vai achar o quê? Você vai achar que é um filho meio arrogante, ou talvez mal educado, porque fala mulher. Como você chama sua mãe de mulher? Mulher, que tenho eu contigo. Mas como nós, como cristãos que somos, sabemos quem Jesus é, logo esse dilema é dissipado, porque nós entendemos que aqui não se trata de um homem falando com sua mãe. Aqui é Deus falando com a criatura. A resposta aqui é de Deus, é divino. Mulher, ou seja, ele coloca ela como numa importância de todas as outras criaturas. Homem, mulher, como Deus trata muitas das vezes na Bíblia, quando ele se refere à humanidade. Homem e mulher. Portanto, aqui a gente já entende que Jesus está se portando, ele está se reportando a Maria como uma criatura sua, uma criação sua.
Um outro ponto aqui interessante é que a resposta de imediato, e é aqui aonde vai entrar a explanação da palavra, Jesus, ele diz isso e ele complementa essa frase dizendo: ainda não é chegada a minha hora. E é aqui onde nós vamos entrar na explanação da palavra. Por que é que Jesus diz isso? Aliás, o que Jesus quis dizer com não é chegado a minha hora? Vou repetir. No versículo 4, Jesus está falando assim: mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O que nós podemos aprender com essa frase é nesta frase que vai discorrer toda a explanação hoje da palavra de Deus. Porque Jesus está dando um exemplo aqui para nós, que a palavra de Deus vai estar sempre à frente. Palavra de Deus significa ordem de Deus, decreto de Deus, porque o que Deus dá ordem, ele decreta. É o mandamento de Deus na frente de tudo. O que Jesus ele quis dizer aqui é que existe profecias que serão cumpridas, que estão se cumprindo, e eu não posso passar na frente delas. Ou seja, né? Alguns teólogos, algumas pessoas dizem que Jesus aqui, por que Jesus não só começou a atuar, só começou a fazer milagres e aparecer com o seu evangelho com 30 anos? Aí algumas pessoas dizem o seguinte: mas é porque existe uma tradição judaica, que aí ele só alcança a maioridade com 30 anos. Aí eles vão falando que não existe na Bíblia essas coisas. Eles falam de uma tradição judaica. Aí nós vamos analisar para nós ver se isso procede. A gente vai em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 17, vamos ver se Jesus respeita a tradição que os judeus inventavam, porque isso é uma tradição inventada pelos judeus. Mas se isso for verdade, de que o homem alcança a maioridade só com 30, por isso que Jesus só foi pregar com 30 anos, será que isso é verdade? Então, quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 17, Jesus está falando assim: em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está repreendendo os judeus que ficavam inventando mandamentos e doutrinas. Ou seja, a lei já não era pequena, já não era, pouca coisa. E eles ainda inventavam mais coisas. E no versículo 8, ele fala assim: porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. Ou seja, o que a gente vai tirar daqui? Que Jesus não respeita a tradição dos homens. Jesus guarda a lei. Ele vai na lei. E aí então a gente volta à pergunta então. Então por que é que Jesus Cristo estava dizendo aqui: mulher, não é chegada a minha hora? Por que é que ele diz essa frase? Mulher, não é chegada a minha hora. Porque existem profecias, como acabei de dizer, e Jesus não podia passar à frente dela. Profecia é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. E agora é onde a gente vai discorrer nas Escrituras Sagradas para nós entender essa parte. E depois que a gente entender isso, aí vai entrar na mensagem para nós hoje. Porque aqui são feitos 2 modelos de pregação. A gente entra no texto para entender o texto e depois a gente vai entender o que a gente pode tirar desse texto para nós hoje, nos dias de hoje. Então, para nós entender o que Jesus está falando aqui, nós vamos primeiro ter que ir lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 ao 5. Entenda, irmãos, que naquela época a Escritura Sagrada era o livro da lei, era a Torá. Quando eles se referem à palavra de Deus, põe isso na sua cabeça. Toda vez que Jesus ou qualquer um dos apóstolos, ou até mesmo nas cartas, quando eles se referem à palavra de Deus, eles estão falando ao que está escrito na lei, lá atrás, porque era a única escritura que eles tinham. E em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 ao 5, está dizendo o que tem que acontecer antes de Jesus começar o seu ministério. E lá está falando o seguinte: voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo alteiro será batido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e a toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. E para complementar também esta passagem, né, nós temos em Lucas, no capítulo 1, livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 11 ao 17, está falando assim: quando o anjo Gabriel aparece diante de Zacarias, o que o anjo Gabriel fala? O anjo Gabriel vai falar algo que está profetizado na lei, tanto em Malaquias como em Isaías. E ele chega em Zacarias e ele fala o seguinte: um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora é que vem a parte, irmão. Pois será grande diante do Senhor. O que ele está querendo dizer? Esse menino será grande diante do Senhor. Diante é na frente. Ele está indo na frente. Ele será grande diante do Senhor, né? E não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e se converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E ele complementa Isaías, o anjo Gabriel dizendo o seguinte: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, ou seja, diante, na frente, primeiro, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em outras palavras, Jesus não pode se manifestar se primeiro do que ele não se manifestar este anjo, que é João Batista. Por isso que Jesus só começa depois que ele ouve que João está pregando e batizando. Quando João está pregando e batizando, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele vai procurar João, ele vai até onde está João e obedece o batismo. Por que ele obedeceu o batismo? A obediência do batismo era um sinal de que eu creio no que aquele homem está falando. Quando você vem para ser batizado, irmão, isso quer dizer que você creu na minha pregação. Eu estou te batizando em nome de Jesus. E aí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que você creu no Evangelho. Por isso que os fariseus vieram até João, ouviram ele e foram embora sem batizar. Eles estavam dando um recado para a multidão que estava olhando eles, dizendo: não cremos no João, por isso não vamos batizar. E foi por isso que João se irritou com aqueles homens. João se irritou porque sabia eles estavam fazendo um joguete. Eles foram lá para se apresentar, para que o povo visse, e quando eles vão embora sem se batizar, eles estavam passando uma mensagem para todos que estavam vendo: este homem é falso. Nós que conhecemos a lei, estamos dando as costas porque esse homem é falso. Por isso João chama eles de raça de víboras. Então aqui a gente começa a entender que existe profecia e existe uma promessa, e Jesus não vai se manifestar antes que ele obedeça a profecia. Para ser mais específico ainda, Malaquias no capítulo 3 está dizendo o seguinte: eis que eu envio. Isso aqui é exatamente o que o anjo Gabriel fala a Zacarias. O anjo Gabriel não inventa aquelas palavras, ele apenas diz a Zacarias: Zacarias, lembra daquela profecia? Pois é o seu filho, vai se cumprir. Qual é a profecia? Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
E de repente virá ao seu templo o Senhor, e a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, irmão, aqui nós já estamos entendendo que existe uma profecia e existe uma promessa que precisa ser cumprida. Ela precisa ser cumprida. E tudo Deus determinou um tempo para todas as coisas. Deus, em relação ao Evangelho, não só o Evangelho, como a natureza e o mundo, tudo foi feito por Deus com base em ciência, em engenharia, né? Tudo Deus ele fez com matemática, com física, com química, e estabeleceu tudo que os seus olhos podem ver. E tudo ele colocou leis, como lei da gravidade, a lei das cores, a lei do peso, tudo Deus criou leis. Leis que determinam momentos, estações, épocas, como a mulher que ela gera uma criança, a criança nasce de 9 meses. Quem foi que determinou que uma criança seria gerada por 9 meses? Foi Deus. Por que que Deus determinou que os filhotes de uma cachorrinha são geradas em 60 dias? Foi Deus. Quem determinou que o mar vai até a beira da praia e não avança mais adiante, dali ele volta para trás? Foi Deus. Deus colocou leis, regras e limites a tudo, e tudo obedece à sua voz. E o nosso tempo, o tempo de Jesus foi esse. Ele esperou com paciência na palavra de Deus, e quando chegou o seu momento, ele saiu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era para que ele tomasse todos os nossos pecados e as nossas enfermidades sobre ele e morresse em nosso lugar na cruz. E indo embora, ele só nos deixou uma única mensagem. Ele nos fez um único pedido: ide e anunciai o Evangelho a todos a criatura, e todo aquele que crer será salvo. Esse é o tempo de hoje. Hoje é o tempo da salvação. Esse período está aberto. A porta do céu está aberta. E nós que somos os convertidos e aqueles que seguimos Cristo, somos os seus mensageiros, assim como Cristo foi o mensageiro que trouxe a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não adianta cair de joelhos e pedindo misericórdia para que Deus haja na vida dos nossos e dos nossos amigos e parentes, se nós não abrirmos a boca para evangelizá-los e pregar para eles. Isso faz parte da nossa tarefa. Assim como Cristo executou a sua parte e a sua tarefa, esse é o nosso papel. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, está dizendo assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ele está dizendo, ele está copiando, ele está se referindo ao livro de Isaías 49, versículo 8, dizendo: hoje é o dia aceitável do Senhor, hoje é o dia da salvação. O que isso está querendo dizer? Que a porta está aberta. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez e o que se passou na sua vida. Se você crer de coração que Cristo é o teu Salvador, sua vida será transformada e você será salvo. Mas eu fiz, não importa o seu passado, não importa o que você fez, o que importa é que a porta do céu está escancarada para todo aquele que queira entrar por ela. Isso é a palavra de Deus. Isaías 49, que é a menção que faz do capítulo de 2 Coríntios, capítulo 6, 2, lá em Isaías está falando: assim diz o Senhor, no tempo aceitável ouvi-te, no dia da salvação te ajudei e te guardarei e te darei por aliança do povo. E ele fala sobre Cristo: vou te dar por aliança.
para salvar um povo. Quem é esse povo? É todo aquele que crer nele, que manifestar fé, a fé salvadora em Deus, em Cristo, será salvo. Romanos, no capítulo 13, versículo 11, também tem ordem para que nós vá e fale e evangelize. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a noite está quase acabando e o dia vai raiar. Quando você aceita, você está entrando, você está começando a entrar. Agora a noite já está avançada, está próximo do dia raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que Ele começou quando nós cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do nosso dia com futilidade, com preguiça, com distrações. Não, irmão. Você foi chamado e cada momento, cada segundo da sua vida vale ouro, vale muita coisa. Almas poderão ser salvas se você tiver coragem, sair do seu lugar e levar a palavra de Jesus. Saia da cama, saia da cadeira ou do seu sofá. Tem muita gente esperando pela palavra que está dentro do seu coração. O Espírito Santo vai fazer jorrar pela sua boca. Não desperdice o tempo, nem se demore, esperando que talvez chegue o último momento ou o último minuto, aí nós não teremos mais tempo. Mas revistam-se, irmãos, revistam-se de Cristo e estejam preparados. Porque quanto mais fé você tem, mais desejo você tem de ir, e mais perto você sabe que está o fim. E esse é o nosso trabalho, alertar a todos, não importa, não olha a dificuldade, não olha a maneira ou o estado das pessoas, porque é Cristo que sabe, aquele a quem a palavra atingirá dentro do coração. Ah, mas isso aqui é uma prostituta, ah, mas isso aqui é um bandido, não importa. O nosso trabalho é só falar, fala, pregue, evangelize, né? Fale de Cristo, fale de Deus, porque o operar é de Deus, não é nosso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo veio pregar a liberdade aos cativos, restauração de vida e de visão aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, ao anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, Jesus, encerrando o livro, ele tornou a dar a pessoa lá, ao ministro, e assentando-se, ele olhou para todos e disse, está cumprindo hoje, na frente de vocês, esta palavra. Quem? Eu sou o dia aceitável e vim tirar o oprimido da opressão, o preso do cativeiro e levá-los para Deus. Dar a eles a verdadeira vida e a verdadeira liberdade em Deus, livre de toda a opressão e de todo o sofrimento que a nossa própria vida nos causa. E o Senhor Jesus diz que Deus enviou ele para anunciar o perdão aos prisioneiros e a recuperar a vida e a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar, este é o ano de Deus, esse é o ano que Deus agirá, esse é o ano da salvação. Jesus falou, vocês acabaram de presenciar essa profecia. Tudo está se cumprindo ao seu tempo, irmão. E Deus está dando para vocês e para mim a oportunidade de participar desta obra, de ser participante. Sabe aquela obra linda que você está vendo e Deus fala, vem filho, vem trabalhar comigo. Sabe, a criança vê o pai fazendo aquele, sabe, aquela casa enorme, bonita, aquela casa enorme, e o pai chama, vem, eu quero que você trabalhe junto comigo.
Eu quero que você se alegre nesta obra. Portanto, não temas, irmão. Se esforce e tenha bom ânimo. Então, o que nós podemos aprender com esta frase de Jesus Cristo? Que tudo obedece o tempo determinado por Deus, e o que o nosso tempo e a vontade de Deus para nós hoje é: ide e anunciai o Evangelho. Simples assim. Isso não é um pedido, é uma ordem que ele deu para todos que o seguem. Quer seguir Jesus? Então anuncie o Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho, significa que você está indo atrás dele. Porque foi as pisadas que ele deu nessa terra. Foi esse espaço que Jesus deu. Os passos dele foi obedecendo a palavra, se afastando dos desejos desse mundo e pregando o Evangelho. Principalmente para aquele que você olha e fala: essa alma é miserável, essa alma está perdida. Isso daí é um drogado, isso daí é uma prostituta. É exatamente por eles que Jesus morreu. A salvação está mais perto dos oprimidos do que aqueles que se julgam sãos, do que aqueles que se julgam aptos. Foi o próprio Senhor Jesus que, olhando para aqueles homens religiosos, cheios de soberbas, que julgam que vão estar salvos pelas suas próprias obras, e falou na cara desses homens: eis que os bandidos e as prostitutas entrarão no reino à vossa frente. Por que Jesus disse isso? Será que é porque Jesus está aprovando o que eles fazem? Não. É porque Jesus sabe que essas pessoas estão aptas para crer nele. Essas pessoas serão restauradas. Essas pessoas se converterão. Terão a vida transformada. Muitas dessas pessoas ainda vão sofrer as consequências dos seus atos, mas eles sofrem sabendo: o meu sofrimento acaba aqui. O bandido roubou, quer dizer agora que se ele se converteu? Não, ele continua devedor da lei. Ele continua sendo uma pessoa que vai ter que pagar pelo que ele fez. Mas a dívida com Deus está paga. A dívida após a morte ele não carrega mais. Porque ele creu em Cristo como seu Salvador. E Jesus fala ainda em Mateus capítulo 10, versículo 7, para onde forem, preguem a mensagem: o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem que nós devemos levar, irmão. O reino do céu está próximo. O Senhor Jesus vem. Todo mundo sabe, em todas as religiões do mundo. Pode procurar religiões das mais esquisitas que você encontrar por aí. Todos eles dizem: o fim vem. Porque parece que isso está no ser humano. Nós percebemos, nós sentimos que algo terrível está para vir. Uma expectação horrível de juízo. A própria Escritura fala que a criatura sente que há uma expectação horrível de juízo que há de vir. Isso é o pecado dentro de nós, irmão, sabendo que ele será punido. E é justamente esse o primeiro sentimento que é lançado para fora do nosso coração quando nós cremos. Quando você crê piamente em Deus, você sabe que Jesus te salvou, que Jesus é a sua salvação. Você pode estar no maior problema, você sabe, esse problema está resolvido. Eu não tenho mais medo da morte. Homens têm desespero com a morte porque sabem do que vai vir depois da morte. Portanto, irmão, lembre-se, comece evangelizando os que estão próximos de você, os amigos, os parentes. Não precisa viajar, ir para outro estado para pregar o evangelho, como alguns faziam. Não, eu vou viajar na obra de Deus. Comece pregando para quem está próximo. Tem muita gente que está iludido em religiões e que ainda não conheceu Cristo. E você conheceu. A verdadeira semente está dentro de você. É a revelação da verdade. A semente é o evangelho que você sabe. É pregação de salvação pela fé, não pela obra. Não se perca no caminho.
com debates infundados, porque o adversário vai colocar muita coisa no seu caminho para fazer com que você perca a sua força, para que você perca seu tempo com desavenças ou problemas infrutíferos. Mas fale, pregue Jesus Cristo o quanto você puder. Você não sabe quanta semente você já plantou. Entenda que evangelização é como uma semente. Você não planta o feijão agora e agora mesmo ele começa a nascer na frente dos seus olhos. Vai passar por aquela semente o tempo, o orvalho da noite, vai cair a chuva, vai bater o sol. Tudo isso é o que virá sobre a vida das pessoas que você evangelizou. Vai vir o tempo, vai vir as angústias, vai vir as afrontas, vai vir as mentiras, vai vir as ilusões dentro das religiões, até que aquela semente brote para a glória de Deus. O nosso trabalho é evangelístico. Fala, prega, a ação é de Deus. O apóstolo Paulo falou: um lançou a semente, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Procure os perdidos, irmãos, as pessoas desanimadas, enfermas, aqueles que estão em desespero, pessoas com depressão, pessoas que muitas das vezes se sentem confusas, estão dentro de uma religião e não conseguem ter paz no seu coração, porque lá não prega a paz de Deus. Lá prega-se a paz do mundo, segurança, dizer que não vai acontecer nada com você, que está tudo bem. Essa é a paz do mundo. Jesus Cristo diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Para pensar nessa frase, irmão. Jesus fala: eu vim trazer uma paz para você que não é igual à paz do mundo. O que ele quer dizer com isso? A paz do mundo é tranquilidade, não ter problemas algum, as dívidas pagas, paz com os familiares, os amigos e os colegas, né? Paz, sombra e água fria. Essa é a paz do mundo. Você ter uma vida sem desassossego algum, com tranquilidade. E o que Jesus Cristo diz? Eu não vim trazer essa paz para você. Olha os discípulos, os apóstolos. Os momentos mais tribulados da vida dele foram depois que eles creram em Cristo. Perseguição, o apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo quase morto, mas ele tinha paz. Então o que Jesus queria dizer? Ele queria dizer que eu vim trazer para vocês a paz com Deus. Porque quando Adão e Eva pecou, todos perderam a paz, porque se tornaram inimigos. Você agora está distante, você está separado de Deus, você é inimigo, e Jesus, ele é o sacrifício da reconciliação. Sabe quando você procura aquele parente que você não conversou há anos, e de repente vocês fazem uma ceia para vocês comemorar a paz e a reconciliação, e todos ficam felizes? Pois é, irmão, Jesus é o cordeiro que está na mesa morto, para poder trazer de volta a paz de nós com Deus. A culpa é toda nossa. Nós chutamos o lixo e saímos de casa. Jesus foi nos buscar e espancaram ele. Tiraram a vida dele para que nós pudéssemos voltar para casa. Nós é aquele rebelde e desobediente. E o filho mais velho, vendo o pai triste, saiu para nos buscar. E a vida dele ficou no caminho para que nós pudéssemos voltar em paz e ser recebido de braços abertos com Deus. Entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa. Se Deus deu o Filho por nós, que é o que ele tem de mais precioso na sua glória, imagina você agora como um pai e uma mãe. Se a tua casa começar a pegar fogo agora, o que é que você pega correndo e sai de dentro da sua casa? Porventura não é o seu filho, a sua filha, ou o seu neto, ou a sua netinha? Isso não significa que ele é a coisa mais preciosa que você tem? E a Escritura diz que Deus deu para nós, enquanto nós éramos pecadores e longe de Deus, e inimigos de Deus, Ele nos deu o Filho. Você já imaginou o que é que Ele não está preparando para nós? Você já parou para pensar o que é que Ele não vai nos dar na sua glória?
Isso está escrito na sua palavra. Isso o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se ele deu o filho quando nós éramos inimigos, quanto mais agora. O galardão é grande. É óbvio que nós não estamos servindo a Deus por galardão. Nós servimos a Deus porque o amamos, porque Ele nos perdoou. Mas essa exortação é só para nos mostrar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E Ele está atento a cada momento da nossa vida e a cada oração. Às vezes você acha que Deus não ouve a sua oração. Deus ouve até as suas reclamações que você faz de pé. Quem dirá as suas orações? Porque para você orar, o filho dele teve que morrer. Está ouvindo todas, irmão. E ele já ouviu desde a primeira. Então por que Deus não me atendeu? Porque como Jesus Cristo também orou 3 vezes, pedindo se possível passar o cálice, e o cálice não passou. E esse recado é: tem coisas que nós temos que passar. Tem coisa que você tem que passar, irmão. Seria muito fácil e muito cômodo servir a Deus e nada de ruim mais acontecer com a gente. Todo mundo seria cristão. Quem que não seria cristão? Mas você prova o seu amor que com barriga cheia ou barriga vazia, eu amo a Deus. Com todos os meus filhos do meu lado ou sem nenhum deles, eu amo a Deus. Levando uma vida tranquila ou uma vida debaixo de guerra e de tribulação, eu amo a Deus. É essa mensagem que nós passamos para o céu, para os anjos que estão na expectação, vendo a ação daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para nos dar. Na epístola do apóstolo 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando isso. Vocês são sacerdote. Vocês são um povo santo, exclusivo, que Deus tirou das trevas e fez vocês luz. Ele fez de vocês, não luz, maravilhosa luz. Ou seja, nós somos instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele aqui na terra. É para contar a todos quanta diferença Ele fez na nossa vida. De nada para alguma coisa. Nós não éramos nada. Hoje nós somos alguma coisa. De rejeitados para aceitos. E cheios de vida em Cristo Jesus. Não desanime, irmão. Na sua partida, na minha. O que está nos aguardando e o que nós temos para ver, você vai dizer: valeu a pena estar com Cristo. Todos nós saberemos isso. E em Romanos, no capítulo 1, o conhecido capítulo 1, versículo 16 e 17, onde fala da justificação pela fé, justiça de Deus. Cristo foi feito justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é uma notícia que devemos ter orgulho de proclamar. Esta mensagem extraordinária que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todo ser humano que confia nele, de tornar justo os seres humanos em um único ato, em um único golpe. Ele transforma você de injusto para justo. O ato da fé. Crer somente. Como o irmão mencionou hoje aqui, falando e testemunhando, o bandido Dimas. Um bandido sem absolutamente obra alguma. Um exemplo de alguém, de uma vida que você não deveria seguir. Em um único golpe, em um único ato de fé, ele foi salvo. Dimas é uma prova de que a salvação é
unicamente pela fé. Nós temos a Bíblia mandando nós crer e mandando nós apontar e anunciar, e você tem o ato de Dimas, que é um fato que ocorreu. Ele é a palavra em ação, o bandido salvo e entrando na frente de todos. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cumprindo o que Jesus Cristo diz, os bandidos e as prostitutas entrarão na vossa frente, apontando para aqueles homens arrogantes. Porque na presença de Deus só existem dois tipos de povos: aqueles que rejeitaram o seu filho e aqueles que se ajoelharam na cruz pedindo perdão dos seus pecados. Não existe povo justo, povo bom, povo que serve a Deus na terra, um povo que louva a Deus, um povo... Não, existem pecadores, ponto final. Existe o pecador orgulhoso que acha que pode alcançar justificação através da sua própria vida, através de suas próprias obras. Existe aquele que fala: eu não tenho capacidade alguma, e ele cai de joelho e pede misericórdia, Senhor, misericórdia. E para este que pede misericórdia, a própria palavra de Deus, Jesus Cristo fez uma parábola e disse uma única palavra: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi embora justificado, ou seja, foi aceito por Deus. Irmão, a situação do homem, o homem não tem nenhuma situação de se vangloriar diante de Deus. O nosso único ato é de confissão. Nós temos que confessar o tamanho da nossa pequenez, que nós não somos nada, somos devedores e pecadores. E Jesus Cristo entrou na nossa frente para nos justificar diante de Deus. É atrás dele que nós temos que andar. Como assim? Falando dele a todo momento. Quando for orar, é o nome dele. Quando você for falar, é ele, é o nome dele. Ele tem que estar na frente. Nós não nos salvamos, irmão. É ele quem nos salvou. A cada um que pisar no céu foi salvo por Cristo. Não foi por nós. Ninguém tem condição alguma de se levantar na presença de Deus. Quanto mais se levantar e querer se justificar. Porque quando você tenta se justificar, você não sabe que você está rejeitando Jesus. E essa é a pior de todas as ofensas. Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, religiosos orgulhosos do nosso tempo, eles vão se levantar naquele dia, eles estão naquele grande dia e ainda não entenderam o evangelho. Eles estão lá vendo tudo e vão falar assim: Senhor, nós expulsamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós atendemos batismo em teu nome, nós atendemos reuniões de mocidade em teu nome. Cada ato desses que eles tentam se justificar, eles estão rejeitando Cristo e não percebem. E Jesus nem vai contra-argumentar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Nós não podemos nos justificar. Ninguém tem essa condição, irmão. Depois de Cristo, depois de crer, o que nós fazemos hoje são atos de santificação para que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida a partir de hoje. E mesmo assim, você vai continuar errando, vai continuar pecando, porque é isso que esse corpo faz. Como eu já falei aqui outras vezes, para você entender a natureza pecaminosa, irmão, é como se você estivesse no mar. O fundo do mar é o âmago do seu coração e do pecado. Está toda hora te puxando para baixo e você está lutando para permanecer em cima. Essa é a nossa vida se santificando para Deus. Em alguns momentos você perde a força e desce. E daqui a um pouco Deus ele te dá força e você levanta mais um pouco. E é a nossa vida de justificação. Mas o ato de salvação é só pela fé. E a vida que hoje eu entrego para Deus é: Senhor, eu quero viver agora para Ti. Eu quero que os atos da minha vida possam glorificar o Teu nome. E das vezes em que eu não consegui, me perdoa.
E nos momentos em que eu não tiver força, Senhor, e quando eu afundar, tem misericórdia de mim. É isso que Deus quer, que a gente entenda o quão pequeno nós somos e como nós precisamos da misericórdia dele todos os dias. Não é só o dia do batismo, é todos os dias. Como diz no Salmo 23, eles gostam daquele salmo, mas esquecem o último versículo. Davi, como um pecador, fala: eu agradeço a Deus, porque eu sei que a sua misericórdia vai me acompanhar por todos os dias da minha vida. Porque Davi sabia: todos os dias eu vou cair, todos os dias a misericórdia dele vai estar lá para me levantar. Esse é um cristão. O evangelho, irmão, o trabalho dele é para mostrar o tamanho da santidade dele, de Deus, e o quão nós somos afastados e o quão caído nós estamos, porque só assim você vai poder glorificar a Deus do jeito correto, sabendo da grandeza dele, da santidade dele, e que Cristo é o único modo com que possa nos ajudar a estar diante de Deus sem ser condenado. Não tem outro modo, não tem outro caminho. E em Romanos, aqui nós vamos finalizando essa pregação, irmão, porque essa pregação tem a ver com o tempo de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo do evangelho, irmão. É um momento de falar, e se você não fala, Deus não vai operar no meio das pessoas, dos lugares onde você está. E é nesse ponto que nós vamos chegar agora, mais essa passagem bíblica, Romanos, se vocês quiserem abrir, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, o versículo 11 está falando assim: porque a escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, a Bíblia está falando que todo que crer nele não será confundido. Ninguém que confia em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. E isso para nós, irmão, não mudou. Ou seja, não importa qual seja o seu antecedente religioso, ou o seu antecedente de vida, ou até mesmo o seu antecedente criminal. Não importa. Quem clamar por salvação com fé, alcançará. Quem clamar será salvo. A salvação é crer. O que é crer? É crer que eu sou um pecador, não posso me chegar a Deus, Jesus morreu em meu lugar, então eu creio que o sangue dele é o sangue expiador e purificador, e ele é o meu Salvador. Todo aquele que confessar Jesus como o Cordeiro que Deus deu para nos salvar, será salvo. E aí entra a grande questão. Mas você pode agora, ouvindo isso, indagar dizendo: como eles clamarão se eles não conhecem o evangelho? É por isso que o versículo seguinte desse texto, versículo 14 e 15, está dizendo exatamente assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que levam o evangelho. Irmão, você está entendendo que a salvação de muita gente está praticamente em tua mão? Você precisa levar o evangelho. Lança essa semente que no dia da angústia vai estar dentro dele. Ele vai lembrar que você pregou para ele: Jesus é a salvação. Clame a Jesus, busque a Jesus Cristo como seu Salvador, e isso o Espírito Santo vai trazer adiante na memória dele. Todo aquele que clamar, mas como que ele vai clamar se ele não sabe quem clamar? Ele não conhece nem a história de o que Jesus veio fazer. Esse é justamente o nosso papel. É nisso o que essa pregação está querendo chegar hoje. Está querendo trazer aqui a nossa parte, o nosso tempo de trabalhar no evangelho, de evangelizar, irmão. Está sobre cada um de nós. Se eu tivesse ficado no sofá, não tivesse feito a minha tarefa, aquilo que Deus colocou no meu coração, muitos não teriam crido. Muitos. E essa responsabilidade tem que estar em todos nós.
se todos trabalharem, o evangelho será espalhado para mais pessoas. E você nunca saberá em qual daqueles a semente vai brotar, porque isso só é entre Deus e cada uma das almas. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabe, irmão, em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a eles? E como alguém contará a eles, a não ser que alguém os envie? Como está escrito aqui, alguém tem que enviá-los, e é Deus. E através de quem? Mais uma vez, esta mensagem que foi escrita na palavra de Deus e que estamos lendo aqui e que nos levou até Romanos para dizer a todos nós que aqui estamos, Deus está mandando cada um de nós. Deus está dando ordem e Ele vai operar. Deus está com o Espírito Santo junto de cada um de nós, esperando nós abrirmos a nossa boca para Ele atuar. E por isso que a Escritura clama uma visão, uma grande visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus, mas nem todos estão preparados para ver ou agir. Isaías, na época de Isaías, ele falou: quem será? Quem vai dar ouvidos à nossa pregação? Quem deu ouvidos? Ele fala mais ou menos assim: quem deu ouvidos à nossa pregação? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa só palavra de tudo isso? A questão é o seguinte: antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Tudo que eles estão ouvindo agora não é nada. Você está carregando a coisa mais importante para a vida dessas pessoas: o Evangelho. Deus foi buscar cada um de nós, enfiados e atolados dentro da religiosidade, um mar de heresia e de engano, mas Deus nos alcançou lá, e Ele não foi nos buscar para deixar nós ociosos. É tempo de trabalhar, é tempo de levar o Evangelho e anunciar a sua palavra, para que quando chegar os últimos dias da nossa vida, a gente possa ir embora satisfeito, sabendo: Senhor, atuei, trabalhei e vi a sua mão trabalhando junto de mim, Senhor. A tua mão poderosa e maravilhosa, levantando pessoas do pó, mortos, gente que não tinha mais vida, e que hoje, Senhor, estão fazendo o que eu faço, agora se tornaram portadores da mensagem do Evangelho. Vai, irmão, confia na palavra de Deus em Cristo. Você não precisa de nada mais além do que uma bela de uma boca, 2 pés para te levar onde você precisa ir e anunciar o Evangelho de Cristo, e Ele salvará muitos através da sua vida, da sua boca e da palavra que Deus vai se usar. Essa é a mensagem da palavra para hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Eu volto aqui para a nossa irmã Esther. Amém. Graças nós damos a Deus por essa palavra maravilhosa. Trabalhemos, irmãos, né? Trabalhemos, tenhamos ânimo, coragem de